de todos os momentos. E amanhã o Atlético enfrenta o Santos no Mineirão com... Gente, vocês precisam decidir. Uns falam 89% de chance, outros falam 75% de chance. Hoje eu vi 61% de chance. Afinal de contas, qual que é o percentual? Hein? Pois é, o Guga, lateral da direita, que vai ser vendido para um clube russo aí no final da temporada, falou que não é. Está ansioso aí pela conquista do Campeonato Brasileiro. Estou chutando, não sei se tem proposta não. Está falando sobre a ansiedade pela conquista do Campeonato Brasileiro. Ô, Atlético, Sérgio Coelho, de olho na arbitragem, Sérgio Coelho, até o final da competição. Vamos lá, fala, Guga. Realmente, essa ansiedade não tem como a gente esconder, né? É óbvio que a gente vai estar realmente ansioso, se fala muito no título aqui dentro, né? Acho que na cidade inteira, né? Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir jogo a jogo, precisamos fazer os resultados, né, aos poucos, porque a gente não pode deixar escapar, não pela distância que está, mas sim por tudo que a gente vem fazendo desde o início do ano, né? Desde quando começou o campeonato, a gente tem mantido uma regularidade dentro das partidas, né, onde nos colocou nessa situação até o momento. Então, a gente precisa realmente controlar nessa reta final essa ansiedade para que a gente possa, né, fazer os resultados, né, mais rápido possível, mas a gente sabe que o futebol é muito difícil, né? A gente viu, jogamos contra o último colocado e não conseguimos sair de lá vitoriosos, porque o futebol brasileiro, principalmente, é muito equilibrado. Então, essa ansiedade a gente tem que controlar ao máximo, porque a gente precisa fazer os resultados, né? Então, a gente tem mais uma batalha, mais uma luta na quarta-feira, onde vai ser um jogo, acho que extremamente importante para que a gente possa voltar, né, a vencer e manter essa distância dos outros concorrentes que estão ali na briga. Então, claro, a gente fala muito do título, mas a gente sabe que a gente precisa, né, controlar isso e manter o nosso foco para que a gente possa ir de jogo a jogo conquistando e chegar, né, o mais rápido possível no título. Vou discordar do Guga em algumas questões, aliás, em algumas não, numa principal questão para mim, que ele disse sobre equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Não tem equilíbrio. Não tem. Para o Atlético, não. E ele está se referindo ao Atlético, não tem equilíbrio. Aliás, tem equilíbrio. Com o Flamengo, mesmo estando à frente, é um adversário que você precisa ficar muito atento. Não dá para você dizer que tem equilíbrio quando o Atlético vai encontrar com a Chapecoense. Perdeu pontos, porque eu acho que não é nem tanto segurar a ansiedade. É não deixar o nível de concentração baixar. Porque você não pode acreditar que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não é sempre assim, não. Tem hora que o acaso vai lá proteger o outro também. Entendeu? Então não dá para só se apegar à música e achar, não, o acaso vai, não vai. Se deixar variar o nível de concentração, ou seja, não se preocupar mais com o nível de concentração do que com a ansiedade, porque às vezes, dependendo da situação, ter um pouco de ansiedade é até bom. Agora, nível de concentração, velho, não pode cair. E não há equilíbrio entre Chapecoense e Atlético. Não há. Não tem nenhuma margem para você colocar isso na balança. Agora, o Atlético foi lá e perdeu 4 pontos para um time que tem 12... Aliás, deixou de faturar 4 pontos para um time que tem 12 pontos na competição. O Atlético cedeu 2 pontos a Chapecoense. Agora, para mim, foi nível de concentração que... Sabe aquele lance de meio que dar uma desdenhada, às vezes, dependendo do adversário? O que você pensa disso, hein, Gomides? Ô, Everton, sim, eu concordo 98% contigo. Pô, que bom isso. Raro. Não é tão raro, não. Assim, é claro que existe uma disparidade enorme entre Atlético e Chapecoense, né? Mas o futebol brasileiro, ele proporciona mais esses resultados do que outras ligas, Everton. Repetindo, o Atlético, eles estão na mesma competição, mas eles não disputam o mesmo campeonato, vamos dizer assim, né? O Atlético briga pelo título e a Chapecoense muito dificilmente não vai cair para a Série B no ano que vem. Só que o Brasileirão, há muitos anos a gente vê que ele proporciona esse tipo de resultado, porque existe essa disparidade, só que ela não é gritante como a gente vê, por exemplo, em outras ligas, né?
quando a gente vê lá na Champions, na Premier League, por exemplo, o Manchester City vai enfrentar... Quem está mal esse ano? Acho que é o Norwich, tá na zona de rebaixamento, se eu não estou equivocado. Acho que o Norwich tem 4 pontos, eu acho que na Premier League. Se os dois se enfrentam, Everton, a disparidade é maior do que quando o Atlético enfrenta a Chapecoense. E entre outros times que estão na zona do rebaixamento. E é que o Guga citou a Chapecoense, né? Mas se a gente for pegar como um todo, os 20 times, é claro que Atlético e Flamengo eles têm elencos superiores aos outros 18 da competição, mas mesmo, por exemplo, quando enfrenta um Internacional aqui, nome por nome, os elencos, eles são... O Atlético tem mais qualidade, mas... Aquela frase que eu uso aqui muitas vezes, né, Everton? O todo é maior do que a soma das partes, né? Boa isso. Então, existem times muito bem treinados, né, que dificultam para os times que têm valores individuais muito bons, né? Que é o caso do Atlético. O Inter é um time bem treinado e por isso veio aqui no Mineirão e impôs dificuldades. Se o resultado tivesse sido 1-1, não seria nada absurdo, né? Mas o Atlético ele teve uma melhora no segundo tempo e acabou vencendo. Mas a disparidade ela é um pouco menor no futebol brasileiro com relação a outros campeonatos. Pois não, Grice, gostaria que você falasse também, depois da fala do Google, o que você com a sua verve, pensou da fala do Guga para você falar para a nossa câmera da verdade? Eu vou concordar com o Gomide em quase tudo, também 98%, mas vou inverter um pouco a ordem. Eu concordo que a distância do melhor do Campeonato Brasileiro para o pior do Campeonato Brasileiro é menor do que a distância do melhor das principais ligas para o pior das principais ligas da Europa, mas eu não acho que é porque os times menores aqui são bem treinados e conseguem dificultar, não. É porque os times melhores são menos bem treinados do que os melhores times lá da Europa. E aí tem dificuldade para se impor, mesmo tendo material humano muito superior em relação aos outros, né? O domínio era para ser parecido, porque a capacidade de investir, a distância da capacidade de investimento, do nível dos jogadores é parecida também. Mas enfim, Everton, o Atlético vai ter um jogo contra o Santos que não faz um bom campeonato, né? O Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Carille deu uma mudada grande na cara do Santos de algumas rodadas para cá, né? O Santos vem jogando num 3-4-3 bem estranho, com o Vinícius Balieiro jogando como um zagueiro improvisado, com o Marcos Guilherme e o Lucas Braga jogando nas alas, né? O Marcos Guilherme pela ala direita, o Lucas Braga como um ala pela esquerda. Não vai ter o Carlos Sanches, que é um dos principais jogadores, né? Enfim, é um time que o Atlético tem condição de conseguir se impor e de vencer. É claro que não tem jogo fácil de chegar e atropelar. Até porque o Carille é especialista em dar uma retranquinha também, né? Mas Isso vai conseguir, mas o Santos é um time que tem tentado se defender com mais gente, né? Mas que não tem conseguido produzir muito nem defensivamente, né? Os zagueiros do Santos não vivem aí um grande momento. O Wagner Palha, que fez até o gol da vitória contra o Grêmio, vinha sendo muito criticado. O Vinícius Balieiro jogando improvisado como zagueiro. Os alas são 2 atacantes, né? Que estão jogando pelas beiradas. Acho que o Atlético pode se explorar disso aí, principalmente usando os lados. O Santos é um time que costuma deixar muito espaço para o adversário jogar pelas beiradas, pelos lados. Acho que é um jogo bom, por exemplo, o Keno, talvez o Savarino, né? Não sei qual que é a condição física dele, mas talvez para o Savarino, para o Keno. Para jogador que usa mais a beirada, usa mais o lado, acho que o Atlético pode se dar bem por ali diante desse time do Santos. Você está passando uma mensagem subliminar de que amanhã teremos 2 jogadores de mais velocidade abertos? Não sei, Everton, até porque não é muito o que o Cuca tem feito, né? Não é o que o Cuca tem feito com frequência no campeonato. Né? O Keno agora está tendo uma sequência muito por conta das lesões, né, no setor, e o Savarino vinha ficando fora machucado, mas eu acho que é um jogo que vai oferecer ao Atlético espaço para jogar pelos lados. O Santos é um time que concentra muito jogador na faixa central do campo para induzir mesmo o adversário a jogar um pouco mais pelo lado. Mas acho que o Atlético tem jogador com característica para se aproveitar disso, para usar esse espaço que o Santos dá pelo lado e tentar criar, produzir chance de gol a partir dali, principalmente com o Keno. Eu queria